É, Antes da gente prosseguir, eu quero agradecer a oportunidade dada pelo Fernando e pelo Anderson de estrear a sala de treinamento. Eu acho que essa sala é um símbolo importante da empresa. Ela significa algo e significa que a Vegos valoriza o conhecimento e valoriza o compartilhamento de conhecimento, que é muito importante. Então, tudo que vocês vão ouvir aqui é fruto do meu mestrado, que eu consegui graças a Vegos, que me deu um apoio. Não é fácil fazer um mestrado trabalhando, a empresa foi super compreensiva, né, Mário? O RH fechou os olhos para as horas empregadas na aula, para as horas empregadas no artigo e deu o aporte financeiro para que eu conseguisse concluir meu mestrado. Então, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer é compartilhar com vocês, não só nesse workshop, que seria pouco, mas se vocês quiserem falar sobre comunicação, quiserem aprender mais, ter dicas de livros, fiquem à vontade para conversar comigo a qualquer momento, perfeito? E durante o nosso workshop, não é uma aula, então interrompam, façam perguntas, não guardem as dúvidas para o final, porque vai ser ao longo da apresentação que a gente vai conversar. Me apresentando rapidamente, é desnecessário, vocês me conhecem, a parte mais importante, mas só para vocês saberem de onde veio esse conhecimento. Eu sou mestre em comunicação pela Faculdade Casper Libero, agora está fazendo um ano, se bobear por esses dias, viu? Eu não lembro a data ideal, mas foi em março do ano passado que eu defendi a minha dissertação. Eu também sou pós-graduado em comunicação organizacional e relações públicas, sou graduado em jornalismo, e membro do Influcom, que é um grupo de pesquisa da ECA USP que estuda influência e comunicação. São dois temas centrais do que a gente vai conversar hoje. Vamos conversar pensando. Vocês já pararam para pensar o que é linguagem? Né? Se não houvesse a linguagem, português, que é a língua, os gestos, a roupa, os cabelos, né? Se as linguagens não existissem, existiria a mente humana? A mente humana não é baseada na linguagem? Será que nós somos puramente linguagem? Para trazer do abstrato para o mais real. Quando vocês pensam em que língua? Qual é o idioma do pensamento de vocês? Certeza absoluta? Tem como a gente ouvir o nosso pensamento? Tem como a gente gravar o pensamento e falar, não, eu penso em português, gramática corretinha, tudo bonitinho. E sonho? Quando vocês sonham, que língua que as pessoas falam com vocês no sonho? Como elas estão vestidas? Como elas são? Né? Ontem, na nossa reunião, o Fernando compartilhou comigo que no período que você ficou no Japão, né, Fernando? Você acabava falando tanto em japonês, inglês, tentando se comunicar, que ele acabou sonhando nessas línguas. A gente tem uma resposta para essa pergunta aqui. O que veio primeiro, a mente ou a linguagem? Mas não sou eu que vou dar para vocês agora. Eu trouxe esse carinha de nerd, né? Ele é um sociólogo, eu tive o privilégio de ser aluno dele. Ele é um sociólogo, doutor em comunicação. Ele é um dos expoentes em estudos de comunicação e teorias da comunicação no mundo. Viaja o mundo inteiro para falar sobre isso. E é brasileiro. Aliás, já fica aí com essa dica, tá? Um dos grandes polos de estudo de comunicação no mundo é no Brasil, principalmente na América Latina. A Colômbia também é muito forte. Então, isso é nosso. E ele fala que a linguagem é uma ferramenta, uma das mais incríveis inventadas pelos seres humanos, uma das técnicas mais refinadas, um dos ambientes, a gente vai entender o que é ambiente, mais incríveis já concebidos pela humanidade. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a nossa linguagem ela foi inventada? Acho que o Claudio Honor e o Anderson, com certeza, porque quando você pensa nas linguagens de programação, elas foram inventadas, aqueles códigos foram inventados para que a gente pudesse se comunicar com as máquinas, para que as máquinas pudessem fazer aquilo que a gente deseja que elas façam. É exatamente a mesma coisa com o português. Não tem um inventor, né? Ah, foi o seu Antônio lá em 1400. Não tem isso. Nós inventamos o português todos os dias. Todos os dias a gente acrescenta alguma expressão, algum idioma, alguma gíria que contribui para essa linguagem. Mas ela é inventada e ela é uma ferramenta. Eu vou passar um vídeo dele, que com certeza ele fala muito melhor do que eu sobre isso, para que vocês tenham a mesma base teórica do que eu estou dizendo. É rapidinho, vocês vão gostar dele. A linguagem é uma das ferramentas mais incríveis, uma das técnicas mais refinadas e um dos ambientes mais incríveis já concebidos pela humanidade.
Na verdade, quando a gente fala de linguagem, nós estamos falando de várias concepções. E para a gente entender um pouco melhor o assunto, talvez fosse bom a gente começar definindo do que é que nós estamos falando. Será que às vezes, quando a gente está discutindo com outra pessoa, de repente, às vezes nós estamos falando a mesma coisa, mas usando palavras diferentes e aí a gente acaba não se entendendo, embora a gente queira a mesma coisa? Será que no fim é tudo linguagem? Para responder essa pergunta, a gente tem que fazer uma outra. Do que é que nós estamos falando quando falamos em linguagem? E aí a gente precisa começar com uma diferença bem importante. Se nós estamos falando da linguagem como um sinônimo de língua, idioma, então nós estamos falando da questão mais fechada das palavras, da relação entre as palavras e as coisas, da relação que as palavras têm com o universo. Nesse sentido, se a gente está falando dessa maneira, sim, as palavras são as grandes mediadoras entre a realidade e a nossa mente. De certa maneira, nós poderíamos dizer que nós só conhecemos a realidade, só conseguimos trazer a realidade para dentro de nós se nós utilizarmos a palavra, as palavras, a língua. É a partir dela que nós vemos o mundo. Por isso que cada idioma é absolutamente exclusivo e singular. Daí que nós não falamos um idioma. Se você quiser, nós poderíamos dizer que nós habitamos um idioma. Nós não falamos uma língua, nós somos nessa língua. Nós vivemos a língua portuguesa. Quando Fernando Pessoa diz que a sua pátria é a língua portuguesa, ele está falando algo muito mais profundo, talvez, do que pareça. Ele está dizendo que nós falamos português, pensamos em português e vemos um mundo em português. A gente nota essa diferença quando tenta traduzir conceitos de uma língua para outra e a gente percebe que muitas coisas são impossíveis de traduzir. Ainda que elas sejam próximas, cada idioma mostra também a sua visão de mundo. Mas essa não é a única concepção de linguagem. A gente pode falar de linguagem num sentido ainda maior. Num sentido de pensar que linguagem é todo código, todo conjunto de códigos organizados. Daí que a gente pode falar, por exemplo, de uma linguagem das roupas, uma linguagem das flores, uma linguagem dos sinais de trânsito, uma linguagem até dos cortes de cabelo e dos óculos. Nesse sentido, a gente já não está mais falando só da língua como idioma. Nós estamos falando de um outro processo, talvez mais complexo ainda. A nossa capacidade de transformar a realidade em símbolos, em sinais, em representações, que vão nos ajudar a entender essa realidade. Existe até mesmo uma ciência chamada semiótica, e aqui, olha, uma linguagem visual só para vocês, aparecendo a palavra semiótica. Dentro dessa ciência, que é a ciência de todas as linguagens, que vai estudar, por exemplo, por que cores são fundamentais em alguns momentos e o preto e branco, como nesse vídeo, é fundamental em outros. As linguagens, no seu todo, são as grandes mediações e, de certa maneira, o grande ambiente dentro do qual nós vivemos. A gente pode até arriscar como uma provocação e perguntar: se não houvesse linguagem, haveria mente humana? E essa eu deixo para vocês. E essa eu deixo para vocês. Vocês vão ter que falar, haveria mente humana se não houvesse linguagem? Mas e o que veio primeiro? A gente começou a falar e se desenvolveu? Ou a gente se desenvolveu e começou a falar? É igual o que a galinha que veio primeiro. É um baita de um dilema, mas já tem alguns indícios, né? Primeiro, maravilhoso que ele fala de ambiente. É importante a gente virar essa chave de pensamento, que a linguagem é um ambiente. Quando você vai para o Japão, você entra em outro ambiente, um ambiente que você não domina. Se você me largar lá no meio do Japão, eu não sei pegar um metrô, eu não sei comprar uma água, eu vou ter que me virar. Depois de uns 10, 15 dias, eu vou aprender alguma coisinha, ou eu vou morrer de fome, alguma coisa vai acontecer. Mas eu vou começar a participar desse ambiente, até que esse ambiente seja habitado por mim. Essa expressão estrangeiro, né, quando a gente fala estrangeiro, estranho, faz todo sentido, porque é uma pessoa que não entra no ambiente. Ele pode ter se transportado de lá para cá, mas ele ainda não entrou, ele ainda não foi convidado. E isso, coisas básicas, né? Pedir uma água, um aporte. Agora, imagina dar condolências para uma pessoa que está em luto. Imagina negociar o preço de algo que você quer comprar. A comunicação, ela vai abrindo níveis de contato infinitos.
O que hoje a antropologia e a sociologia tem é que a gente começou a falar primeiro, provavelmente. Então, alguns hominídeos, antes do Homo sapiens, eles já começaram a se expressar. Por isso que a gente tem pinturas rupestres e tudo mais. E isso facilitou, de alguma forma, que o Homo sapiens sapiens tivesse o domínio da linguagem mais avançado. O que a ciência já sabe, isso é um fato, é que duas coisas contribuíram para que a gente fosse muito inteligente, como a gente é hoje. Alimentação, nutrição, nós somos animais hipernutridos, diferente dos outros animais. Tem animal que tem uma cultura única de nutrição, né? Ele só come aquilo. Muitos animais entram em extinção quando aquilo que ele come some. O homem não. Se sumiu o que a gente come hoje, a gente muda amanhã. Você come ovo, come carne, a gente tem veganos, tem vegetarianos, tem milhares de possibilidades de nutrição, e isso facilitou o desenvolvimento do nosso cérebro. Outra coisa que facilitou muito o desenvolvimento do cérebro foi a linguagem, foi a absorção de linguagem. Lá no comecinho da história da comunicação, esse modelinho representou muita coisa para quem começou a aprender o que era comunicar. Então, a gente tem o emissor, que é quem emite a mensagem. Temos o receptor. Eu coloquei dois cérebros, porque para vocês terem isso na cabeça. Um receptor, que é quem está recebendo a mensagem. Então, a gente pensa com o cérebro, elabora a comunicação, e o nosso aparelho fonador, que é isso daqui que a gente tem um nome, chama aparelho fonador, fala. Tem gente que não fala, tem mudos, vai fazer gesto, tem gente que escreve, mas há uma tecnologia ali que vem do cérebro, vem do pensamento para fora. Mensagem, que é o conteúdo do que a gente está passando, o código, e neste caso, neste momento, é o português. Eu estou falando com vocês em português, isso é um código. Se sentar alguém aqui que não domina esse código, não vai entender. O canal, neste caso, é minha voz. Poderia ser para o pessoal que está online o microfone. O canal é online. É o Teams, né, Anderson, que a gente está. É o canal. Você vê que daí já tem uma mudança de comunicação. E o meio, que é esse ambiente que a gente está ocupando. Se fosse matemática, a gente podia demitir o departamento de marketing inteirinho. Eu também já não ia ter mais trabalho. Você só falaria assim, ó, compra um apartamento. Cara, beleza, vou lá comprar um apartamento. Não é assim que isso funciona. Não é mágico. Eu até coloquei a expressão mágica, que nos anos 50 surgiu nos Estados Unidos uma escola que se chama Teoria da Bala Mágica, ou Teoria da Agulha Hipodérmica. Vocês vão ouvir, se vocês forem estudar a história da comunicação, esse termo, que eram teóricos que acreditavam que isso era realmente uma bala mágica, que isso realmente eles queriam achar, não é possível, deve ter uma frase que eu vou matar a Bia para comprar um imóvel. Fala, Beatriz, compra um imóvel. Beatriz, compra, por favor, um imóvel. Eles ficavam testando essas diferentes comunicações para conseguir o resultado. Mas não é isso. Vai acabar o Academic viu? Eu amo, não sei, se vocês estiverem achando chato, eu passo. Esse lugar maravilhoso, que eu espero conhecer um dia, é a escola de Birmingham, que fica lá no Reino Unido. Por que eu trouxe ela? Aconteceu algo fundamental na década de 50. No começo da década de 50, final da década de 40. Vocês fazem ideia do que aconteceu no mundo? Vocês têm refresco? Aconteceu uma coisa que revolucionou a forma como a gente se comunica e lida com a sociedade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, logo na sequência da Segunda Guerra Mundial, o que os estudiosos das ciências sociais começaram a pensar? Como que a gente chegou nisso? O que aconteceu para acontecer a Segunda Guerra Mundial? Como que a Alemanha conseguiu convencer a sua população a enfrentar o mundo, a cometer as atrocidades que foram cometidas? Como que essa máquina de publicidade de guerra funcionou? Será que a Alemanha já queria isso? Será que foi um pensamento coletivo? Então, a escola de Birmingham e muitas outras escolas do mundo reuniram sociólogos para pensar nisso, estudar as formas de comunicação, como que aquilo foi feito. E lá surgiu o Centro de Estudos Culturais Contemporâneos. Esse nome é fundamental para o que a gente tem hoje em comunicação, junto com esse cara aqui, eu acho ele... Gente, junto com o LeBron James, esse cara é meu ídolo, máximo, que é o Stuart Hall. Ele é Vocês já ouviram falar dele? A gente não ouve falar desse cara, né? Mas ele é o Einstein da comunicação. Ele é um cara muito importante. Ele é um sociólogo jamaicano que se formou em Oxford e ele foi diretor por uma década do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos. O Stuart Hall trouxe para os estudos culturais a noção de identidade. Tava todo mundo batendo naquele modelinho ali, ó,
emissão, recepção, e o Stuart Hall começou a falar, cara, eu sou jamaicano, eu não sou inglês. E se eu tô aqui, ó, e o professor é um inglês, como que ele se comunica comigo? Ele sabe que eu sou um homem negro? Ele sabe qual que é a minha cultura? Ele sabe como que um jamaicano cresce? Em qual ambiente ele se envolve? Isso interfere, né? Não adianta você me comparar com os outros alunos. Eu sou diferente. E se esse aluno é uma mulher? E se é uma mulher jamaicana? Ele começou a fazer essas provocações do que era identidade e cultura. E aí, por isso que eu brinquei que esse cara é o Einstein, porque a partir dele, aquele modelinho que a gente tinha como simples, começou a criar um consenso de que, na verdade, o processo comunicacional era complexo, muito mais complexo do que a gente imagina. Por isso que ele tem ruído, por isso que ele tem falha. E quando conversamos com alguém, conversamos com tudo que rodeia essa outra pessoa. Estamos, portanto, em um ambiente comunicacional. Então, aquele modelo que a gente tinha na cabeça virou isso daqui. E também não é um consenso, tá? E também já está atrasado. Mas se fosse física, seria física quântica. Lembra que eu brinquei com vocês? Se fosse matemática, ia ser mágica? Se fosse física, é física quântica. Nível de dificuldade absurdo. Você tem o emissor, ele é emissor e receptor da mensagem. O receptor, ele é receptor e emissor da mensagem. Exemplinho básico, cruzo com a Yasmin no café da manhã. E a Yasmin fala, e aí, Gui, tudo bem? E eu respondo assim, tudo. A Yasmin já sabe que não tá tudo bem. Eu falei que tá tudo bem. Mas a Yasmin fala, Gui, tá tudo bem mesmo? Puta, Yasmin, não tá. Aí vai sentar, vai conversar, vai falar sobre outras coisas. Porque a Yasmin, como emissora, ela tem a sensibilidade de recepção também. Agora, se ela chegar e falar, e aí, Gui, tudo bem? Ah, tudo, né? Ela já sabe que eu tô bravo com ela. Né? Esse é o tudo bem da minha esposa todos os dias. Anderson, quando você vai conversar e fala assim, tá tudo bem? Ela fala, ah, tudo, né? Tudo é. Por quê? Ué, você não sabe? Aí, esse modelo que é física quântica virou bomba atômica aqui, né? Peraí, deixa eu recolher aonde eu vou pisar, que eu tô num problema. As mensagens, os códigos, os canais, tudo se emaranha. É um emaranhado de comunicação. Então, o que ele trouxe para a gente é que nesse complexo, além do contexto interferindo o tempo todo, né? O contexto é tudo. A gente está aqui na sala de treinamento da Vegos, na Vila Mariana, 2024. Esqueci o dia. 15? Dia 15 de março. Isso é um contexto. Se a gente tivesse em 1960, seria outro papo. Eu sou o Guilherme, coordenador de relacionamento, tenho 35 anos. Se eu tivesse 25, ia ser outro papo. Eu já não ia ter um mestrado. Se fosse o Anderson no meu lugar, outro papo. Se fosse o Dr. Gustavo, outro papo. Então, o contexto importa. Além disso, a cultura. Quem eu sou? Quem foi minha família? Da onde eu vim? Eu nasci no Brasil? Eu vim de uma outra cidade? E a minha identidade, né? Eu vou falar minha identidade, vocês vão dar risada. Quer ver? Eu sou um homem gordo. Você segurou? É verdade. As pessoas têm dificuldade de falar isso. Ah, não, o Guilherme não é gordo, ele é forte. Minha avó falava isso. Não, eu sou um homem gordo. O meu corpo, ele traz um contexto também. Você fala diferente com um homem gordo. Um clássico é, todo mundo acha que é íntimo do gordinho. Todo mundo acha que gordinho é gente boa. E geralmente é. Geralmente é. Mas tem gordinho mal-humorado. Às vezes você fala, ô gordinho, o cara já te responde. É um clássico. Então a identidade importa. E a identidade do receptor importa ainda mais. Eu brinco muitas vezes com a Bia, quando a gente vai conversar, que a minha posição e a posição dela importa no momento que a gente vai ter um conflito. Se eu for conversar com a Bia, fala assim, Bia, vamos conversar. Não, as duas, tanto faz. Isso é uma forma de comunicação. Agora, se eu quero passar uma mensagem para a Bia, eu falo, e aí, Bia? Então, já é outra mensagem. Já estou mostrando para a Bia que eu sou maior que ela. Às vezes pode soar uma agressão. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse modelinho. Ele é muito complexo. Eu só queria que vocês tivessem isso, não importa muito o academiquez, mas que vocês tivessem esse modelinho na cabeça de vocês. Quando a gente fala, quantas vezes você já fala assim, fulano não fez tal coisa, mas eu falei para ele fazer. O falar para ele fazer não importa. Falar não comunica às vezes. Às vezes a pessoa prefere que você escreva. Às vezes a pessoa
precisa que você fale mais de uma vez, porque você lida com outros contextos muito diferentes. O importante é saber, é o nosso cérebro produzindo a comunicação e é um outro cérebro absorvendo essa comunicação. Ela não está externa, ela está muito interna. É uma intimidade muito grande você parar para pensar uma pessoa te ouvir. Quando vocês escutam o podcast, eu sempre brinco, né? Obrigado pelo ouvido de vocês. Poxa, é verdade, porque é de uma intimidade, cara. A coisa mais preciosa que a gente tem é o tempo. Vocês estão colocando um negócio no ouvido, ouvindo o que a gente está falando, estão ocupando o tempo com isso. Isso é muito precioso. E a comunicação funciona nessa velocidade, nesse papo. Quando o Anderson sentou no podcast, eu gosto de não fazer pauta. Por quê? Quanto mais evidente esse modelo tiver em ação, se o Anderson for uma pessoa tímida, mais tímido ele vai ficar. Se ele for uma pessoa ansiosa, mais ansiosa ele vai ficar. Isso daqui tem que ser natural para o Anderson, tem que entrar num contexto em que ele esteja à vontade. E isso é perigoso, inclusive, né? Uma pessoa que domina a arte da entrevista, ela deixa tão à vontade que a pessoa vai lá e fala, às vezes não precisa falar. Tem jornalistas que são craques nisso, né? Vão ali instigando, instigando, instigando. Primeira coisa que a gente fala no treinamento de mídia é jornalista não é simpático. O jornalista nunca é simpático. É sempre uma técnica. Às vezes ele tá ali e você fala, nossa, mas esse cara é meu amigo, como é que ele publicou aquilo? Publicou aquilo porque ele tá lá para publicar aquilo. Vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal, que a gente está avançado até. Minha mãe tem um problema sério com médico. Minha mãe acha que ela sabe mais do que médico. E se bobear, ela sabe mesmo. Dela, ela sabe. Ela tem 70 anos. O médico conhece minha mãe em alguns minutos. Então ela senta na frente do médico, sempre assim, ó. Ela já senta para o que esse cara vai falar. E é uma dificuldade, que ela não faz exame, não se cuida e tudo mais. Eu levei ela num cardiologista que eu fui, num cardiologista, que eu amei o cara. O cara é de uma habilidade, além da cardiologia excelente, mas de comunicação ímpar, assim. E aí ele chegou, recebeu minha mãe, ele já recebeu minha mãe segurando ela pela mão, assim, ô, dona Roseli, e pá, beijinho na mão da minha mãe, e vem cá, fica à vontade, linda, senta, querida, tal. Sentou. E a senhora, como a senhora tá? Ele foi carinhoso com a minha mãe o tempo inteiro, e a minha mãe foi contando para ele, poxa, então vamos fazer tal examezinho só para ver como tá o coração e tal. Saiu de lá, eu já saí no carro preparado. Falei, minha mãe odiou, tá? E aí, mãe? Nossa, como o doutor Fábio é agradável, né? Ai, que lindo. Marcou todos os exames, marcou o retorno. Doutor Fábio, se bobear, ele nem sabe quem é minha mãe. Se eu ligar para ele agora, como é que foi o atendimento do Roseli? Vai falar aqui, Roseli. É uma técnica que ele desenvolveu, provavelmente ciente de que ele lida com pessoas difíceis, uma situação difícil, o médico é duro, né? Você às vezes vai dar uma notícia ruim, de criar um ambiente carinhoso. Pode ser que uma pessoa vai lá e fala, pô, esse cara fica me pegando, beijou minha mão. Ele não faz isso comigo, tá? Só para deixar claro. E aí, Anderson, entra um termo que até nem trouxe, mas a gente pode entrar. Vocês sabem o que é um poliglota? Tem duas definições. Vocês já ouviram falar? Ah, fulano é um poliglota. Tem duas definições para quem estuda comunicação. A primeira delas é que nem a Bia. Fala japonês. Não, você fala japonês e português. Arrisca inglês também, Bia? Então, poliglota. Essa é a primeira definição, uma pessoa que consegue falar vários idiomas. A segunda definição é a pessoa que transita em variações do mesmo idioma, que ele consegue falar com um jovem, um idoso, uma criança, um executivo, um professor, ele transita no mesmo código, tá? Tinha um professor que ele era era impressionante, ele falava o academiquez, ele ia conversar com a gente, ele falava com gíria, ele era nítido. Chega aí, mano, beleza? Ele mudava completamente, ele era um poliglota, vinculava, né? Então, às vezes, o sentido de poliglotia pode ajudar com o Miguel, não sei. Mas é essa noção de você conseguir acessar os diferentes códigos e marcas, né, registros. Tá, todo esse blá 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 de o que é comunicação, né? O que a gente ganha com isso? A gente chega numa ciência que é recentíssima assim, tem 60 anos, que é a comunicação organizacional e as relações públicas. Nasceu do jornalismo, tá, gente? Veio do jornalismo, um jornalista vendeu nos Estados Unidos, na década de 30, para uma empresa um programa de media training. Vou treinar seus executivos para falar com a imprensa.
E aí surgiu a relações públicas, que é esse processo de entender como é que funciona a mídia, entender como é que funciona o jornal, a TV, o rádio, a imprensa, como que funciona a publicidade, e treinar engenheiros, advogados, cientistas contábeis, quem tiver aí fazendo a representação da empresa. Isso é uma definição minha, eu fiquei muito orgulhoso disso daqui, eu pensei isso ontem escovando o dente. E o que é uma organização? Uma organização é um coletivo de profissionais ordenados de acordo com as suas funções e especialidades, a fim de alcançar objetivos empresariais importantes para a sobrevivência e crescimento da corporação. Fez sentido isso para vocês? Ficou muito longo. Todos nós somos profissionais, certo? O Diego não está aqui porque é o Diego. O Diego está aqui porque ele é engenheiro. A Tamira está aqui porque ela estuda engenharia. A Bia, porque ela faz assistência de relacionamento. O Claudio Honor, porque tem um conhecimento de tecnologia. E por aí vai. A gente se esquece disso. E a gente está organizado em uma hierarquia. Todo mundo responde para alguém e alguém lá em cima capta esses recursos, né? Acho que a professora Rosilongo falou, nem todo mundo aqui estava. Ela fez uma provocação para o doutor Gustavo. Ela falou, doutor, o senhor deixa o seu patrimônio ir para casa todos os dias dormir e torce para eles voltarem no dia seguinte. E é verdade. Imagina a engenharia sem engenheiro nenhum no dia seguinte. Não funciona. Vai botar eu e o AD lá para construir, AD, não vai sair nada. Eu não sei empilhar 2 tijolos. Então, essa organização, ela funciona. Quando a gente fala a Vegos não é a Vegos, não é uma entidade, um deus, né? Surge aqui. A Vegos somos nós, em todos os momentos. E não é só a diretoria. A gente às vezes tem essa impressão, né? A Vegos é a diretoria. Não, porque a diretoria não fala com todo mundo, às vezes. Não fala nem para fora, às vezes. Quem está falando somos nós. O Anderson, quando vai fazer as representações, o Diego, quando vai falar com os fornecedores, a Valdirene, quando vai falar com os clientes, a Yasmin, quando vai falar sobre as notas fiscais, a Lari, quando fala com os clientes, a Lari é a Vegos, sempre, né? O Alex, quando chega com o cartão de ponto, não é o Alex lá, falou, ó, Vitória, tá devendo 2 horas. É a Vegos. Fala, Vitória, você me vendeu um contrato de horas, você tá me devendo 2 horas, né? É aquele momento. E essa organização, lembra do modelinho dos 2 cérebros? Ela também se comunica. É um coletivo ainda mais complexo, por isso que é física quântica. Toda aquela sensação de cultura, contexto, recepção e emissão, ela funciona para Vegos e os clientes. Ela funciona para Vegos e os investidores, para Vegos e as ONGs, os fornecedores, os funcionários. Às vezes a gente está aqui, às vezes a gente está aqui. Em momentos de feedback, a gente sai da organização e vem para cá. Ó. A gente é um público. Em momentos de se sentir agradado, o RH está fazendo uma ação. Nossa, como eu gosto de trabalhar na Vegos, você está aqui, você não está aqui. Então, esse trânsito é fundamental. Uma coisa que eu quero que vocês saiam daqui com muita clareza, isso é muito importante, é que os cargos, eles são representações de comunicação. Então, quando é um gestor da Vegos falando com alguém, é a Vegos. Quantas vezes, Bia? Às vezes alguém teve um atendimento aqui e a pessoa veio lá de venda já mal atendida. Não estou falando que vendas atende mal, estou dando um exemplo, tá? Mas por algum motivo, o corretor que não estava num dia legal, uma pessoa que não estava num dia legal, atendeu aquela pessoa mal. Ela liga para mim já brava. Ela não está brava com o Guilherme, ela nem sabe quem é o Guilherme. Mas ela já está brava, porque ela acha que a Vegos é uma empresa grosseira, ela acha que a Vegos é uma empresa que atende mal, ela já veio com esse recurso. A gente que vai arredondar essa bola e falar, não, calma, desculpa, deixa eu entender o que aconteceu. Às vezes passa de um departamento para o outro, às vezes vai parar em contrato. Esse coletivo vai dar a sensação, porque não é o Guilherme falando com o cliente, é o coordenador de relacionamento da Vegos. Não é a Valdirene que está falando com o cliente, é a gestora de cobrança da Vegos. Isso é fundamental, inclusive para a gente se proteger. O que eu falo para a Bia é, você não é obrigada a prosseguir com o atendimento se você se sentir agredida, ofendida, assediada. E a comunicação organizacional também é uma ciência. Tem gente estudando comunicação, é bem difícil, porque elas observam as empresas, as pessoas observam as empresas, e aí vai depender de infiltração. É muito comum
alguém da academia estudar a empresa onde aquela pessoa trabalha, porque aí, evidentemente, ela tem trânsito dentro da corporação. Esse cara é um cara do Rio Grande do Sul, o Rudimar Baldissera, é um gênio, um executivo fora de série, um cara muito preparado de mercado e que a gente teve a sorte de que foi para o mundo acadêmico também. Então, ele é doutor em comunicação, enfim, todo um processo. Ele traz a perspectiva da complexidade para a comunicação. Lembra que a gente falou que o processo comunicacional é complexo? Complexo não é de difícil. Olha lá, a Adriana é uma pessoa complexa. Eu não estou criticando a Adriana. Complexo significa que existem vários fatores no entorno daquela pessoa. A comunicação é exatamente multifatorial. Tem vários fatores implicando. E ele trouxe filósofos, sociólogos, pensadores para ver como a comunicação organizacional se comunica. E ele trouxe isso daqui que é, para mim, uma definição perfeita de como um processo comunicacional funciona. Então, ele separa em 3 níveis. Organização comunicada, que é a fala autorizada, as ferramentas disciplinadoras da empresa. Então, por exemplo, o nosso site, ele foi escrito por mim, pela Thaís, pelo Kleber, ele foi aprovado pelo Gustavo e ele foi para o ar. Tem texto de todo mundo lá, acho que é mais gente do que eu, a Thaís e o Kleber, mas enfim. É uma comunicação autorizada da empresa. Quando uma pessoa acessa o nosso site, vou comprar um apartamento da Vegas, vamos ver o que tem lá. É a organização comunicante, porque eu escrevi o texto, mas eu não estou mais lá. O texto que está, né? Então essa pessoa vai ler e é esse processo de contato de comunicação com aquele público. E depois a organização falada, que é a consequência desse contato. O cara vai olhar o site, vai sair e falar assim, poxa, que empreendimento bonito. Olha como a Vegas é sofisticada, achei moderna, tal. Isso daqui a gente não tem controle, zero, que é a reputação. Você consegue mexer até aqui, ó. Aqui para baixo você reza, não é brincadeira, não é assim. Aqui para baixo você intui. Eu quero parecer moderno, eu tenho que ter determinados conteúdos, determinadas formas. A gente trocou o logo, né? Por um motivo específico. A gente está caminhando por um caminho de inovação. O nosso logo tinha uma data marcada nele. Agora não tem mais. A gente teve essa discussão, vou abrir, hein? Não posso, recentemente, sobre o nome do fórum, um empreendimento que está aí no forno para sair. A grande preocupação do marketing que está desenvolvendo esse empreendimento é que o nome não seja datado, porque ele vai ser escolhido hoje, só que o empreendimento é entregue daqui a 5 anos e comercializado por mais 5, né, Ney? Até hoje a gente vende o DUI, por exemplo. Então, é uma preocupação de organização falada. Esse nome vai trazer modernidade, ele vai trazer sofisticação. E aí, primeiro produto que eu trago para vocês, hein? Isso daqui é de graça, por favor, não fotografem. Não. É um diagrama que eu usei na minha dissertação. Eu até já cheguei a mostrar para o Anderson, né, Anderson? Tá gravado. Porque, gente, eu sou burrinho. Não tenho medo nenhum de falar. Eu li isso daqui, quando eu estava estudando, eu não entendi. Eu falei, não é possível. Aí eu voltei para ler. Esse texto tem 10 páginas. Eu não entendi as 10 páginas. É curtinho. Tá aqui, inclusive. Quem quiser acessar, fica à vontade. Recomendo. Olha, não é possível. Aí eu voltava ali de novo, grifava, voltava a escrever, não saía nada na dissertação. Eu falei, pô, a professora falou que esse texto é importante. O que eu fiz? Desenhei, que é uma forma de comunicação. Eu desenho melhor do que eu penso. Então, a organização comunicada, uma setinha, porque isso daqui é um processo, que é a fala planejada. Nasce da diretoria, da gestão, das operações e vai começar um processo. A organização, esse quadrado roxo, somos nós, neste momento, e a organização comunicante. O quadrado está nessa situação porque a organização está aqui, ó, nesses 2 processos de organização comunicada e comunicante. O pontilhadinho é o público, que eu coloquei como públicos. Pode ser funcionário, pode ser cliente, pode ser investidor, pode ser ONG, vizinho da Vegus, prefeito, todo mundo, né? O público ele vai desde quem não é da gente até quem é a gente. Porque às vezes eu falo com meus públicos, quero motivar a Vitória. A Vitória está com cara de sono lá na cola, quero dar uma motivação para ela. Eu crio uma campanha de engajamento e motivação para vir.
E na Vegas a gente tem essa sorte, né? Porque a gente é pequeno, então eu posso motivar a Vitória mesmo. Eu posso fazer uma campanha inteira para a Vitória, uma campanha inteira para a Bia. E a comunicação organizacional, ela corre nesse círculo, porque depois da fala organizada vem a reputação. A Vegas é isso, a Vegas é aquilo, a Vegas é aquilo outro. Às vezes pode nem ser a Vegas. Às vezes é o Anderson é isso, o Anderson é aquilo outro. O Fernando até trouxe uma provocação quando eu fui mostrar para ele, que ele falou, Guilherme, isso daqui as pessoas podem aplicar para elas. Então, qual que é a Beatriz comunicada? Qual que é a Larissa comunicada? Como que é a Larissa comunicante? E o que falam da Larissa? Se você organiza esse processo, né, você começa a se desenvolver. É uma máquina de tear. Vocês fazem ideia do que eu pus ela aqui? Tem ideia do porquê? Não? Porque é uma linguagem, né? E sai um tecido, sai um tapete, sai alguma coisa daqui. É uma linguagem, o trançar da linha. É uma linha, gente. Pega um carretel, literalmente, e essa senhora fica aqui, ó, e vai saindo do outro lado. Isso daqui é uma tecnologia incrível, impressionante. A máquina de tear está aqui porque a gente vai falar do texto, que tem esse nome por um motivo específico. Ele vem de têxtil, vem de tecido. O texto é um tecido, né? Como tudo. Você coloca lá letrinhas, às vezes bem ordenadas, sai um Lusíadas. Às vezes sai o e-mail da Tamires. Mas a matéria-prima é a mesma. A matéria-prima é a mesma. Você, Tamires, e o Machado de Assis estavam com a mesma definição. Um fez Dom Casmurro. Você escreve seus textos todos os dias. É isso. Então, o texto, assim como a linguagem, ele é uma linguagem, né? Aliás, tem muita gente que... Vocês querem filosofar? O português escrito, ele é igual ao português falado? São duas linguagens completamente diferentes? Faz sentido? Como que a gente sabe que o D tem som de D? Cara, fizeram aqui um negócio barrigudinho, tem som de D. Como que pode um negócio disso? Como que combinou isso, né? Isso é fantástico, Anderson. Você não acha fantástico? Eu acho maravilhoso. Papel. P-A-P-E-L. É papel. Essa formatação define o tipo de arte que vai surgir, gente. É muito doido. A literatura japonesa, a poesia japonesa, ela é muito mais abstrata e filosófica do que o português brasileiro. O português brasileiro ele é muito mais ritmado no P, no B, no R, não sei o quê. O que a gente inventou? O samba. Olha que doideira, né? Claro que não é tão determinista assim, mas a língua, ela facilita isso. Você já viu um francês falando? Pô, dá vontade de dar um beijo na boca. E às vezes ele tá falando um negócio horroroso. A música francesa, toda romântica, tem todo aquele processo, Paris, a cidade dos românticos e tal, porque tem essa musicalidade no francês, né? Então é uma ferramenta poderosa, ajuda a gente a criar identidade e cultura, ajuda a gente a criar muita coisa. E aí, vocês estão com o Pix preparado? Trouxe um produto que eu estou vendendo para vocês, coloquei até a marca registrada aqui. Ó. Não fotografem sem a minha autorização. Mentira, eu vou passar para vocês esses slides. Eu vou apagar algumas coisas, mas eu vou deixar com vocês. Que são 5 dicas, gente, é infalível, tá? Se vocês saírem daqui seguindo essas dicas, vocês vão escrever melhor, e se não estiver escrevendo melhor, o erro é de vocês, não é das dicas. Então, primeira coisa que é fundamental, cria repertório. E aí não é, poxa, vou sair daqui e vou ler Dostoiévski, não é isso, não é esse tipo de repertório, é que repertório que você vai escrever. Então, Cláudio Honor, estuda tecnologia e gestão de pessoas, você está criando repertórios. No seu dia a dia, quando você for falar sobre isso, você tem um arquivo de citações, de teorias, de métodos para aquilo. O AD e a DRI, quando estão lá no sistema de cobrança, eles sabem de cor como é que funciona o sistema de cobrança da Vegus. Que taxa que incide, qual que é o índice de multa. Não é uma loucura, AD? Esse repertório... Imagina você ligar para o AD e falar, AD, esse boleto veio com uma correção errada, o AD na hora vai falar, não sei como é que funciona a correção daqui. Não, ele já explica bonitinho. Eu já vi os atendimentos de WhatsApp da cobrança, é preto no branco. Literalmente, o cara não sai enganado. Contratos, fornecimento, conhecimento técnico, né? O repertório, ele é absolutamente tudo. Se a Bia chegar para mim e falar assim, Gui, escreve um texto agora sobre toda a dificuldade que a alienação fiduciária trouxe para nossa cobrança de contratos inadimplentes. Não vou saber escrever isso daí.
Eu vou ter que conversar com a Beatriz, vou ter que conversar com o Paulo, vou conversar com o Anderson, vou conversar com um monte de gente para chegar num texto, que é criar repertório. Não é mágica, tá? Lembra que comunicação não é mágica. Então, pô, eu tenho dificuldade de escrever. Será que às vezes não é falta de repertório? Será que às vezes você não tá com base naquilo que você vai escrever e aí você tá sofrendo? Segunda dica. Lembrem-se que a escrita é uma ação criativa, artística, como é a música, como é a arte, como é a dança, né? Que a Valdirene dançou aqui maravilhosamente bem. Cadê a Val? Ela é uma ação criativa e ela melhora com a prática. Não tem segredo. Você quer dançar melhor? Você tem que dançar. Não, você dançou bonito, Val. A Val começa a festa da Vegas, ela já vai. Ela dança todas as vezes. Dança muito melhor do que eu que danço só no. Dançadinha assim. No máximo, bracinho. Aqui. Eu não tenho esse repertório. Eu não sei. Para o pessoal que está online, esse grito muito forte, muito forte. É o que diferencia a gente da Ana Botafogo, por exemplo. É a prática, né? Eu não sou um cara. As pessoas têm talento, tá? Não pensem que não existe talento. Mas eu não sou um cara que acredita em genialidade, por exemplo. Ah, como que o Neymar joga daquele. Quer dizer, quando ele quer, né? Como que ele joga daquele jeito? Anos e anos de treino e prática. Pode ter uma aptidão, pode ter uma facilitação física, mas se você treinar o que o Neymar treinou, você vai ser, no mínimo, um bom jogador de futebol. Você vai conseguir chegar lá, né? Então, prática. Sabe um exercício que é interessante, Bia? Claro que assim, cada um sabe da sua rotina de trabalho, do quanto está ocupado, né? Mas a gente fornece esses materiais, às vezes vem até do jurídico, faz o exercício, quando tiver com tempo, de reescrever com o seu estilo, com a sua forma de explicar. E a prova, às vezes, vê para o jurídico e fala, olha, é assim, estou certo? Porque você vai começar a entender o que está sendo falado e você vai dominar melhor aquilo que está sendo explicado, né? Então, escrevam, né? Eu desenvolvi, gente, está fazendo bem, eu gosto de escrever. Eu desenvolvi um costume de escrever um parágrafo por dia sobre o meu dia. Diário, sabe? Que nem adolescente. Hoje eu cruzei com o Diego na empresa. Não é assim, mas eu escrevo um parágrafo por dia. Isso vai facilitando. Você falar sobre você é a maior dificuldade do mundo. É mais difícil do que escrever uma dissertação de mestrado. Por isso que terapia é horrível. Se já tiver experiência de terapia, é horroroso. Você senta na frente do psicólogo, o psicólogo olha para você e fala, beleza, agora eu tenho que traduzir tudo que eu estou sentindo para esse cara aqui. Como é que ele vai entender, né? Você não consegue falar aquilo que você sente com tanta facilidade. Faça esse exercício, acho que vale a pena. Eu tinha uma dificuldade muito grande de aprendizado quando eu era mais jovem. Eu sempre fui uma pessoa mais auditiva, curioso, né? Agora trabalhando, produzindo podcast, mas eu sempre fui muito mais auditivo. Você me conta alguma coisa, eu presto uma atenção, eu gravei. Escrever, se eu parasse aqui para escrever o que eu estou falando agora, eu me perco. Falo, como é que é mesmo? Prática? Criativo, ficava perdido, porque eu me concentro na escrita. Né? E desenvolver essa habilidade facilitou o estudo, inclusive. Beleza, eu escuto, e aí depois eu escrevo um resuminho do que eu escutei. Uns minutinhos depois, eu vou dar uma sentadinha, reescrevo aquilo. Questione. Se escrever é organizar o pensamento, então pensar é fortalecer a escrita. Ponto. Se a ferramenta de linguagem é uma ferramenta do pensamento, quando você pensa, você fortalece a ferramenta. Tem gente que vai ter uma chavinha de fenda, tem gente que vai chegar com guindaste, pelo fortalecimento daquele pensar. E organize-se, né? Você vai escrever? O que você vai escrever? Um relato, uma redação, um e-mail, uma mensagem, um prompt para o chat GPT, que chique, não faço nem ideia do que isso aqui significa. Mas quando você vai escrever para o chat GPT, você tem que dar uma ordem para ele, tem que saber escrever. Quem vai ler? Seus amigos, seu chefe? Tem gente que escreve para o chefe como escreve para o amigo. Tem gente que escreve para o amigo como escreve para o chefe. Já ouviu essa frase? Meu pai falava isso para mim direto, eu não sou seus amigos. É o clássico dele. Seus parentes, um avaliador. Qual que é o código que você está escrevendo? Técnico, formal, informal? A Beatriz foi genial num processo. Tem uma empresa no Azerbaijão, aquele hotel que tem o nome de Vegas. Eu acho que é num lugar assim, Azerbaijão. E as pessoas mandam um e-mail pra gente em inglês querendo fazer reserva. E eu já falei pra Bia, eu falei, Bia, você tá autorizada a não responder. Ela quis responder, Anderson. Olha que atenção, para um algebanês, não sei nem se fala assim. Vai que ele compra um Arken, ela tá certa. Pô, Guarulhos é a entrada internacional do Brasil.
E ela foi, escreveu em português, jogou no Google Tradutor, botou para o inglês e respondeu a pessoa. Então ela fez um trabalho de tentar se comunicar com aquela pessoa. E 5, experimente. Se tiver tempo, escreva um esboço. Releia, reescreve, corrija, revise. Se não tiver tempo, faça mesmo assim, gente. Não existe texto sem esboço, tá? É um crime. Não, vou escrever de uma vez só e mandar. Não faz isso. Rascunha, dá uma escrita, pensa legal, escreve legal. Às vezes você muda uma coisinha. Isso daqui não soou legal. Trouxe até um exemplinho, tá? Gente, esse exemplo é exemplo, tá? Aqui não é de verdade. Depois que eu fiquei pensando, é um print, acabou, né? E-mail para Beatriz, olha como a Bia sofre. Para seu conhecimento, PSC, né? Para seu conhecimento. Eu odeio quando isso aqui chega assim, gente, porque eu não sei qual que é o assunto para o seu conhecimento. E quando bota em inglês, for your interest, que é o FYI. Pô, ninguém fala inglês, gente. Bia. Ó, a Beatriz tem um nome, né? A gente precisa pensar isso. Não é Bia. Eu chamo a Bia no almoço, no café, no e-mail, Beatriz. Por quê? Isso daqui vai, em algum momento, participar de um processo judicial. Deu uma encrenca no contato com a Beatriz, o Leandro me liga lá, Guilherme, passa todos os e-mails que você passou para a Beatriz. Vai assim? O Leandro vai olhar e falar, eita, Guilherme, tá explicado o processo, né? Preciso que VC, abreviação, revise o texto que conversamos ontem, entrega no final do dia. Gente, o que vai acontecer aqui? De verdade, eu demorei 10 segundos, eu cronometrei, tá? Demorei 10 segundos para redigir esse e-mail. Sabe quanto tempo eu vou perder nele? Mais 5 minutos. Por quê? O que vai acontecer? A Bia vai levantar lá da mesa dela e vai falar assim, o que a gente conversou ontem? Que texto? Então, eu vou ter que explicar tudo de novo. Aí, eu demorei 30 segundos para fazer esse. Beatriz, boa tarde. Boa tarde é importante, tá, gente? Função fática, faz todo sentido do mundo colocar no e-mail. Por gentileza. Gentileza? Não mando na Bia. Revise o texto para o e-mail de resposta aos questionamentos do cliente Sr. Emanuel, Debrick 2474. Não é do chato do Emanuel, é do cliente Sr. Emanuel. Documento judicial, entendeu? Debrick 2474. Faça conforme lhe orientei ontem, 2 pontos. Resposta curta e objetiva com os argumentos trazidos pela equipe de engenharia. Eu dei a fórmula para ela, certinha. É importante finalizarmos este atendimento ainda hoje, dei o prazo. Estou à disposição caso necessite de qualquer ajuda, atenciosamente. Eu posso falar pela Bia que trabalha comigo. Ela jamais vai levantar para me perguntar. Ela sabe o que ela vai fazer direitinho. Porque ela vai lembrar que a gente conversou, ela vai lembrar qual que é o contexto. Fora que ficou um print maravilhoso para a gente usar isso. 30 segundos, gente. Às vezes, não tenho tempo. Cara, você vai perder mais tempo. Você vai perder 5 minutos, 10 minutos para reexplicar aquilo. Escreve meio bonitinho. Fora a vergonha que você vai passar se isso daqui precisar ser escalonado para outro departamento. Chega, deu encrenca nesse atendimento, passa o Gustavinho lá, Guilherme, me encaminha os e-mails para olhar como é que foi o atendimento. Putz, já pensou se ele vê isso daqui? Tô na rua. Não pode. E agora, mais um produto para vocês. Escrever é fácil, mas e falar? E fazer isso que eu estou fazendo aqui? Porque a sala de treinamento ela foi criada para vocês falarem. Também virem aqui passar o workshop de vocês. Falar sobre sua viagem no Japão. Falar sobre o que a Lari está estudando na faculdade. Falar sobre o que o Diego faz no fornecimento. Falar da Neiva, do que faz na venda. Falar, Guilherme, eu passo mal de falar em público. Então, Pix também, 5 dicas infalíveis para falar melhor em público. Exato. Marca registrada. Planeje a sua fala. Lembra que eu falei que texto precisa ser planejado? A fala é um texto. Com o tempo, você vai conseguir melhorar a sua habilidade de improviso. Improviso é fundamental. Mas planeja a fala. No começo, pense, escreva e ensaie. O que vocês fazem no chuveiro? Eu planejo essa aula aqui, gente. Eu dei ela inteirinha no banho. Gastei a água lá de casa. Pensei no que não tinha slide, né? Também não é assim. 2. O caminho mais curto entre 2 pontos é uma reta. É isso, né, Diego? Na física, na matemática, na comunicação também. Vocês já conversaram com alguém que fica, ó, a pessoa não conclui e puxa um outro assunto, e aí você fala, meu Deus, eu já perdi, eu não sei o que essa pessoa vai falar. Frases curtas, objetivas, para não se perder, para você passar uma comunicação bem estruturada. E aí, se você for encaixar algum outro assunto, você puxa do que você está falando, você não fica no... Eu tenho uma tia que você vai conversar com ela, você tem que separar meia hora. Sobre uma coisa simples, viu, Anderson? Ela vai ficar.
vai embora. A postura importa demais, e não é só para você passar uma mensagem, né? Eu estou dando essa aula de pé porque eu não me sinto confortável sentado falando. Eu fico meio torto, me dá uma aflição, passo calor, então eu prefiro falar de pé. Mas se eu for conversar com a Bia num dia a dia de trabalho, eu não fico de pé, justamente para não dar essa... E aí, Bia, então, precisa passar aquele e-mail? É horroroso, né? Bia, senta aqui, vamos conversar. A postura importa, ela é decisiva na fala, né? Olhe para alguém, mas não para todos. Essa é a dica, é infalível, tá? Se vocês chegarem aqui, vem cá, Bia, olha para lá. Não é opressor? Olha pro Anderson. Exato. Se você ficar aqui olhando para todo mundo, você fica oprimido. Você fala, ai, eu esqueci o que eu ia falar, né? Olha para alguém que está concordando com você ou com quem você tem mais intimidade. Aí aos poucos você vai se sentindo mais tranquilo, você vai abrindo o olhar, né? O maior erro de quem quer falar em público é querer ficar além do que as pessoas estão pensando. É o maior erro. Você se sente literalmente pelado na frente dessa pessoa. Você vai chegar no Claudio Honor tá aqui assim, ó, olhando para mim, falando, E às vezes o Claudio Honor tá aqui assim, que ele fala assim, vai chover, deixa a janela aberta. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com você. Então, não olha para alguém, mas não para todo mundo. E por último, exponha-se, que nem a escrita é uma prática, você precisa falar, fale. Aproveite toda e qualquer oportunidade para falar em público. Vale aniversário, casamento, velório. Só tem que tomar cuidado para não se tornar um chato, que às vezes é fogo, né? Tem o cara, eu odeio isso. Você chega no final do jantar, o cara vem assim, tim, você fala, lá vem discurso. Mas se expõe. Uma oportunidade para vocês se exporem, de verdade, é o podcast da Vegos. Não precisa ser gestor para participar, não precisa estar aqui há muito tempo. Bate lá na porta e fala, Gui, eu tenho um assunto legal para a gente falar. Vamos fazer uma pautinha? A gente senta e fala, o podcast é um ambiente controlado, você vai sentar comigo, eu sou uma pessoa agradável, não é, Anderson? Vai tomar uma aguinha fresca, ar-condicionado. Gravou? Não gostou? Não vai pro ar. Gravou, gostou? Vai pro ar. Ah, tira isso daqui que eu falei, é bobagem, mantém... Expõe, use esse laboratório a favor de vocês. E sobre qualquer coisa. O Claudio Honor falou sobre Kanban, ele estreou essa nova temporada do podcast. E, gente, a fala é muito poderosa. Para quem tá... Bom, a gente pode entrar aqui numa questão teológica, né? A Bíblia, ela inicia com o verbo, não é assim? Deus inicia com o verbo. Olha a importância da fala. A gente pega um livro sagrado, independentemente da religião que você tem, e a fala é o verbo. Faça-se a luz, né? Fiat lux. E aí ele criou a luz. E foi. É assim que começa a Bíblia, gente. Deus fala, olha que doideira, né? A gente ora com ele. Então, o poder da fala ele é muito poderoso. Você quer crescer, você quer conquistar, você quer planejar, ter posicionamento estratégico, você tem que ter cuidado com a fala. Ilíada e Odisseia, vocês já ouviram falar dos poemas gregos? Eles não eram escritos, vocês sabem, né? Vocês sabem que Homero é aquele o que canta, né? Não é o que canta ou o que fala, não lembro. Não é um nome, é um apelido. E o cara, ele saía de cidade em cidade recitando o poema. Aquele poema ficou gravado até alguém botar no papel, escrever. E aí chegou até a gente. Tem cantiga de criança? Vocês lembram de música de Niná que a mãe de vocês cantava para vocês, por exemplo? Fica na cultura oral, né? E se você não cantar, se perde. A gente está passando por um processo super triste no Brasil, de verdade. A gente tem mais de 9 mil línguas indígenas em curso no nosso território. São línguas milenares. E tem línguas que estão morrendo, porque aquela aldeia sobrou poucas pessoas, aí morre o último ancião, ninguém mais fala aquela língua. Aconteceu isso com o latim, né? O latim, se alguém chegar para você e falar assim, eu falo latim, você fala, você está mentindo. Não tem como falar latim. A gente sabe como o latim é escrito, como ele era falado, ninguém entrevistou um romano. A Igreja Católica, ela trouxe o costume de rezar a missa em latim, mas os padres, eles intuem o que o latim fala. É meio que um italiano, né? Próximo. Mas ninguém, latim mesmo, entrevistar o Júlio César, e aí, foi o Brutus que te matou mesmo? Como é que foi? Ninguém fez, né? Isso é perfeito, que não é só interpretação, é isso daqui, ó. Identidade, cultura, contexto. A gente tem que se comunicar bonitinho, perfeito, profissionalmente, mas o cliente às vezes não sabe, tá? Ele não sabe, às vezes ele é agressivo, às vezes ele é mal educado. E-mail, isso daqui é um e-mail, graças a Deus, mais comum em e-mails de clientes do que em e-mails nossos. Mas eu ainda cruzo, tá? Com e-mails nossos assim. E não deveria cruzar dessa forma. É isso, gente. E aí, como bom comunicador,
o Fernando falou que tem que fazer uma avaliação sobre esse workshop que está se encerrando agora. E aí eu trouxe a pessoa que melhor se expressa quando ela quer pedir alguma coisa. Que é... Então, avaliem se lembrando do olhinho da Nina, tá? É isso, gente. Foi um prazer.